Pode ir, Tatiane. Boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2022 e estamos hoje na disciplina do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, denominada Tópicos Especiais, Aprendizagem e Cultura Organizacional na Contemporaneidade, tema Intervenção Assistidas por Equinos. A disciplina é coordenada pela professora Valéria Marques de Oliveira, que é doutora em Psicologia e trabalha no programa de pós-graduação em Psicologia como orientadora. E eu sou pós-doutoranda do PPG-TC e tenho doutorado em Medicina Veterinária e especialização em Acupuntura. Hoje a aula vai ser sobre aprendizagem experiencial. E a gente vai trabalhar o tema do estudo do artigo Equine Assisted Experiential Learning, que é o autor Stock e o Colvin, que foi em 2016. Nem todo mundo leu? Gente, muito bom esse artigo. Então vamos lá para a introdução. Ele começa ali, o Colvin e a Stock, na introdução, né? Falar que o cavalo possivelmente pode nos ensinar. E agora a gente fica pensando, o que vocês acham que o cavalo pode ensinar a gente? Ele pergunta, é apenas uma moda passageira? Ou algo nessa abordagem pode ser benéfico? E opinião, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham que o cavalo possivelmente pode nos ensinar? Hoje ele me ensinou bastante de respeitar os limites dele. Ótimo, respeitar limites. Interação. O quê? Interação. Interação. Entender mais eles e as pessoas. Entender. Então, realmente, algo o cavalo pode ensinar as pessoas, né? E ele pergunta lá em 2016, é uma moda passageira? Estamos em 2022. Acho que não, várias pessoas estão buscando, aprendendo, né? Então, eu creio que isso é algo que vai se consolidar. Que lá nos Estados Unidos, é bem consolidado, em outros países também, né? E ele pergunta se nessa abordagem tem algum benefício, né? E a gente viu que vocês mesmos falaram, né? Os benefícios práticos. E ele relata dele. Então, a gente fez a nossa hipótese do que a gente acha. E ele falou que os resultados positivos para a relação à comunicação, o trabalho em grupo e a confiança. Então, o trabalho em grupo, ele cita em diferentes níveis hierárquicos que são benéficos. Então, por exemplo, você pode fazer uma interação só com pessoas do mesmo nível, tipo gerente, ou um gerente, um subordinado. E essa relação, mesmo diferentes níveis hierárquicos, essa interação dentro de um mesmo treinamento, ela tem benefício. E o benefício individual está relacionado, que cita a autopercepção e a capacidade de trabalhar em equipe. E no texto ele fala que é um treinamento único, que foi mais eficaz do que outros treinamentos de desenvolvimento organizacional. Alguma dúvida até aqui? Eu achei que foi bem legal o que ele colocou, né, como resposta. O objetivo do trabalho. Ele falou que é uma nova visão sobre o treinamento de experiência. A professora Valéria falou do treinamento de Valéria, que ele tenha, depois querer, que ele vai lá na metodologia, querer colocar um treinamento experiencial. Então, ele vem com a experiência. Isso eu entendi, mas só mesmo o próprio autor vai poder explicar por que ele usou experiência em vez de experiencial. Porque o título é experiencial, aqui que vocês falaram como experiência. É um estudo qualitativo, então ele vai, por depoimentos, falar como que foi, então ele não vai medir lá uma escala de 1 a 5, como que foi, grau de satisfação. Então, são depoimentos que as pessoas falaram e ele vai escrever ao longo do texto.
E ele foi um apanhado de uma sessão típica de treinamento. E depois, no final, a gente vai ver, me parece que esse apanhado deve ter sido depois de alguns tempos da sessão, me parece que foi isso, porque ele fala que depois de muito tempo as pessoas ainda declaram a sessão como foi vivida aquilo, não sei se foi feito ao mesmo tempo ou não. E ele mostra alguns resultados, né? Quer fazer alguma colocação, Valéria? Eu só quero chamar a atenção, né, que é uma questão que a gente sempre fica falando da pesquisa. Então, como que ele destaca a importância da pesquisa qualitativa, e ele, uma pessoa renomada, né, já, assim, isso nos reforça a proposta que a gente está fazendo e o tipo de pesquisa que a gente propõe, né? Que não tira as outras desenhos de pesquisa, mas essa é uma pesquisa possível também. E aí eu só gostaria de chamar a atenção, dizer, para quem já leu e para quem vai daqui para frente, como que ele vai desenhar as categorias, que foram categorias a posteriori. Né? Então, a gente pode fazer, aqui a nossa proposta, que é o trabalho de extensão e pesquisa simultaneamente. Terminei. Com certeza. Daí, depois que ele faz a questão ali no início, né, explica o porquê do cavalo, dá as ações dele, fala qual vai ser o objetivo do trabalho, ele vem explicando por que o cavalo. Daí ele fala que tem diversas comprovações na área da psicoterapia, principalmente com tratamento de estresse pós-traumático, e na medicina ele relata que um grupo de pessoas, e os médicos eles fizeram trabalho, desenvolveram empatia com os pacientes, faz outros relatos que já existem na literatura. Então, por que o cavalo? Porque tem comprovações que funcionam em outros meios, né? E ele falou, porque o cavalo, ele citou, né? Ele faz um voo ao invés de luta. Até coloquei o voo mesmo, né? A gente, como hoje a gente fala, não fala nem em voo, a gente fala em fuga, né? Ele corre. Mas eu achei interessante o fly, o voo, porque quando o cavalo corre, quando ele foge, às vezes a velocidade parece até que está voando. Então, talvez tenha esse paralelo do voo, né? Porque é muito rápido. E por isso que eu acabei deixando transcrito aqui um voo ao invés de um. Oi? Não, eu acho interessante isso, Pode que a falar, gente sempre Roberto. fica falando a questão de fugir, né, ou lutar. Então, é interessante essa associação que você fez, mas também, quando ele faz o fly fight, é porque existe uma questão da ansiedade, que são as respostas da frente à ansiedade, né? Ou que você foge, ou você luta, que é a questão da agressividade. Então, é interessante, mas é interessante a gente, de repente, botar, então, voo barra fuga, entendeu? Por conta da teoria, para poder fazer sentido na teoria. Sim, eu trouxe aqui, mas eu ia falar, é o voo representando a fuga, ao invés de lutar. Corre, para depois saber o que está acontecendo na vida. Então, fugir. Ele espelha o comportamento das pessoas. Aquilo que citou. Ali através
que foi o é, explicar do cavalo e passa a conhecer os cavalos. É acompanhada a prática com facilitadores que têm experiência com o cavalo e são treinados nas atividades, né? Por que é importante isso? Porque a pessoa que tem experiência ali vai saber identificar aquele comportamento e, caso aconteça alguma coisa, só instruir a pessoa, né? Ó, cuidado. Então a gente fala, ah, cuidado, aqui com o cavalo, porque a gente já sabe tudo que vai acontecer. Então é muito importante as pessoas serem treinadas nas atividades, treinadas em acompanhar. Daí, as pessoas, isso aqui foi legal, que aconteceu isso no curso que eu fiz, né? Que as pessoas percebem e como o cavalo reage diferente a cada pessoa. Cada pessoa que vai estar passando, por exemplo, eu vou conduzir um cavalo. Às vezes, na minha condução, o cavalo vai tranquilo. Oi, não, eu caí. O Oi, sinal está muito ruim, está travando eu tô muito escutando. aqui, né? Eu caí aqui. Eu parei aonde? É, Você parou onde? eu Ah, acho que você tá. É que aqui vai caiu. O seguindo, a meu gente sinal tá pega porque ruim. o sinal está muito ruim. Está travando muito, mas segue porque a gente faz no que for possível.
Oi, voltei. Tá gravando. Pode Oi, seguir, voltei. pode seguir. Não, que eu mudei a internet aqui. Tá, então, vamos lá, voltando a recapitular aqui. A prática, ele descreve a prática. O cavalo está pastando livremente, o grupo entra, reconhece o rebanho, tem sempre facilitadores ajudando as pessoas, eles percebem como que o cavalo reage, ele fala assim, uma pessoa tentou chegar para o cavalo saiu. Então, como foi a reação do cavalo perante as pessoas? E com isso, o facilitador, a pessoa que está ali conduzindo, fica atrás de observa. Isso é muito importante, observar como que está a reação da pessoa em relação ao cavalo. E com isso, ele faz uma reflexão depois dessa entrada, através de sorteio, sobre o que aconteceu. O que você sentiu quando o cavalo se afastou de você? Ou, no nosso caso, né, o cavalo veio em você. Então, ele pergunta aos participantes por que os cavalos reagiriam de determinada maneira. Por que você acha que ele se afastou? E daí ele traz a reflexão das próprias ações. Como que você agiria também? Você agir também dessa forma de se afastar? E faz com que esse conhecimento pode se relacionar com alguma experiência de trabalho que você vive dentro do programa do trabalho, né? Daí ele fala assim, pense como esse insight pode alterar o comportamento do seu futuro e assim obter os resultados diferentes. Então tem toda essa inter-relação daquela vivência ali de entrar com o que você vai fazer no futuro, né? E como você vai usar isso daí. Eu queria chamar a atenção só, mais uma vez, Tatiana, para o nosso grupo, né? Para falar, pensando até no registro dos artigos, nas produções que a gente fizer, como que é isso? O que ele fez quando ele descreve o cotidiano, o que acontece? Ele contextualiza, porque aí ele vai precisar dessa contextualização para fazer sentido depois. E aqui, quando ele descreve esse dia, ele fala que a importância da observação também do facilitador. Então, quando as pessoas acham que estão só observando os cavalos, olhando, a observação do facilitador, né, do pessoal da equipe, já tem um outro intuito. Ele já tem o intuito de buscar articulações e provocações nessas reflexões que vão ocorrer ao longo do dia, né, ou mais precisamente um dado momento, mas isso pode ser provocativo. E essa questão da reflexão sobre o que aconteceu com o sorteio, é que ele fala que é uma coisa mais aleatória, mas não é tão aleatório assim, porque vai buscar articular com essas anotações que a gente fez das observações, né? A gente depois pode fazer perguntas até mais diretivas, mais incisivas, né? Sobre isso. E essa 4ª pergunta, né? Essa experiência de trabalho, que eu acho que é o que articula com aquilo lá que eu falei que é treinamento experiencial, que também traduzi errado, mas também não é treinamento de experiência, é a experiência do treinamento, a experiência do trabalho, porque essa proposta é uma pesquisa qualitativa, porque a aprendizagem experiencial, né, ela tem essa característica, né, de valorizar o vivido e o simbolizado, né? Então, só para chamar a atenção, para a gente aproveitar esse artigo, que esse eu acho que é um dos artigos que estão mais próximos das nossas ações, né? E como que a gente pode articular e ver o peso científico que se tem, tá? Mas aí a gente precisa ver que esses passos não são passos ocasionais, eles são passos efetivamente pensados. Então, essa contextualização é importante, esses detalhes, né? Então, eu sugiro depois que as pessoas releiam quando a gente acabar o encontro de hoje, porque vão ler esse artigo com um novo olhar. Essa reflexão prática são sugestões que ele está fazendo,
porque é o que, particularmente, quando a gente fazia aí, é o que eu chamo de elaboração dirigida, né? É o que o professor Seminério falava, e eu me apropriei desse conceito dele. Então, quais são, o que é a elaboração dirigida? Quais são as perguntas chaves para você provocar um desequilíbrio na pessoa que promova essa reflexão, tá? Então, não é só para a gente copiar as perguntas, mas essas perguntas fazem sentido para a gente também, que o nosso objetivo de trabalho se assemelha ao objetivo dessa proposta, tá? Então, pronto, só isso, Tati. Obrigada. Maravilhosa, Valéria. E é isso mesmo. E ele, com certeza, vai estar seguindo, de acordo com o que foi vivido ali, a pessoa que vai estar perguntando, né, as perguntas. E ele falou que isso aqui acontece ao longo do dia. Ao longo do dia que surgiu e acontecem essas perguntas. Da estrutura do treinamento, né? Os participantes vão fazer várias atividades. Então, vai ter atividade de condução, o cavalo, através de obstáculos, e o facilitador vai estar junto ali, ajudando. E a resposta, tanto do cavalo quanto da pessoa que está conduzindo, elas vão ser examinadas como uma oportunidade de aprendizado. Se o cavalo espelha o que a pessoa está sentindo e a pessoa está ali meio nervosa e não consegue fazer com que o cavalo passe pelo obstáculo, ele vai conseguir ver melhor através desse exercício, né? E daí ele coloca a base da aprendizagem experiencial. Daí ele cita ele mesmo, e o processo pelo qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência, que é a definição, né? O conhecimento resulta da combinação de aprender e transformar a experiência. E esses princípios foi tirado do John Dewey, Kurt Lewin, John Dewey. Bem, a gente está falando no aportuguesado, né? Tá bom. John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget. Então, essa é a estrutura ali. Daí ele vem agora no módulo, que é o ciclo de aprendizagem, que ele citou, que é a teoria, né, da aprendizagem experiencial, que tem 4 estágios. O primeiro estágio é a experiência concreta. Então, aqui seria esse primeiro da conta. A experiência concreta, o que as pessoas estão fazendo ali. Né? Tendo ali a experiência com o animal, no caso, né? Depois você vai para a observação reflexiva sobre a experiência. Então, você pergunta, como que você acha que aconteceu? Por que aconteceu aquilo? O terceiro é a conceituação abstrata, onde usa paradigmas, metáforas aplicadas à experiência. Então, o que você vê isso no seu trabalho? Metaforicamente, como você consegue enxergar isso? E a quarta é o conceito colocado em prática. Como você, através disso, pode melhorar a sua atitude? O que você aprendeu que vai te fazer necessariamente mudar, né? O aprendizado que foi concreto na sua vida. Daí, para novas experiências concretas. Fala, Valéria. Então, é interessante porque quem está fazendo isso? Como é que surgiu esse artigo? A Stock tem, né, que é um dos autores do artigo, ela tem essa experiência com o cavalo, e aí ela aplicou, que é o que a gente propôs também, né, aproximadamente, a teoria do Kolbe no cavalo. E aí, por isso que ela faz essa correlação e ela ilustra isso, tá? O que é interessante também, eu imagino, por isso que a gente fazia o contato com ela, porque esse modelo de aprendizagem é a informação básica do Kolbe. E como esse artigo a gente sempre tem um limite de palavras, aqui eu penso que o objetivo deles foi fazer essa divulgação, que essa correlação é possível. Que para o Kolbe ele apresenta isso como uma primeira vez, mas outras pessoas já fazem, mas não escreveram. Não escreveu, não valeu. Tá? E desse modelo de aprendizagem, o Kolbe propõe os estilos de aprendizagem.
e tem a possibilidade da gente relacionar estilo de aprendizagem com estilo de liderança. O que significa o estilo de aprendizagem? Essas 4 fases é a proposta que Kolbe diz, assim, que todo mundo passa, tá? Só que você pode passar de uma forma mais rápida, né? Ou se deter mais, dependendo da sua característica. E aí, isso é o que vai determinar o estilo da sua aprendizagem. Se você é mais acomodador, né? No sentido de que você é mais ação, você modifica a sua forma de interagir no mundo. Porque quando o Kolbe vai usar o termo acomodação, ele trata junto isso da teoria de Piaget, que é a teoria da adaptação, que é a assimilação e acomodação, que eu não vou entrar nisso agora. Só que eu estou querendo chamar a atenção é isso. Esse modelo básico de aprendizagem é o que a gente chama de pilar. É desse pilar que a gente sai. Tá? Então, principalmente para a Tayane, como que a gente pode relacionar estilo de aprendizagem, depois com um estilo de liderança, para ver se tem essa correlação, e como que a gente vai ver que cada participante vai descrever uma dessas fases, né, de uma forma mais intensa, ou de uma forma mais marcante, mais detalhada, e tudo isso reafirma ou fortalece a teoria, tá? Então é interessante a gente entender. E por que o Kolbe traz isso? Porque ele fala, todos eles, né? A proposta dele é a aprendizagem com sentido, aprendizagem com significado, diferente da aprendizagem mecânica. Então, não é aprender por solto. E aí, quando ele fala da experiência concreta, passa pelo corpo e não só ocorre a sensibilização, né? Então, não é só a questão afetiva, mas também ocorre um desequilíbrio ou uma provocação cognitiva. E aí, ele não separa essa questão da cognição e o afeto. O afeto não é só a questão de gostar ou não gostar, tá, gente? Afeto é a energia que te move para a ação, né? Então, e aí é isso, é o que te afeta, né? Obviamente, a emoção, né, é uma grande carro-chefe. Mas também, só, Tati, Muito rica sua. E daí, a gente viu ali o ciclo, né? Daí ele começa a falar. Primeiro passo, a experiência, ela vai seguir a teoria na forma de como ela é apresentada e como os participantes interagem. Então, tem a teoria ali, como você vai apresentar, como que eles vão se interagir, você vai aplicando o ciclo da aprendizagem. E os exercícios, ele fala também que vai começar com os exercícios concretos, os indivíduos vão realizar no cavalo, então eles vão entrar com a experiência e depois eles vão participar de exercícios. E ao longo do dia, as pessoas vão interagir umas com as outras e vão refletir sobre os exercícios. Aqui lá no Ecolíder, quando eu fui, né? Aqui o instrutor explicando que a gente vai fazer exercício no redondel. Então, toda essa parte faz parte do treinamento. Que a gente vai denominar aqui como um workshop, né? Que ele está falando. Ao longo do dia, que ele ressaltou, que eu achei interessante a gente falar, que os participantes, eles interagem uns com os outros. Essa parte não está lá, mas eu reparei dentro do workshop que eu fiz, que a maioria das pessoas que estavam lá, elas queriam conversar uns com os outros. Elas não queriam saber, naquele caso, assim, até queriam saber do desenvolvimento dela, mas elas queriam muita interação, gente. Elas queriam interagir, elas queriam conhecer, elas queriam conversar, elas queriam falar. Era um momento que elas tinham de sair do mundo corriqueiro e conhecer novas pessoas. Ou até mesmo conhecer a pessoa que já conhece, mas colocar o papo em dia. Então, isso eu achei interessante. Eles interagem uns com os outros. Essa interação... Oi.
Eu falo da interação com o ambiente também. Você vê na foto anterior como tudo isso, quando a gente fala do contexto, né, mostra um lugar agradável. E aí, isso de uma forma subliminar, né, facilita a abertura do outro, da pessoa, para os outros, para o ambiente. Então, quando a gente faz esse primeiro momento, que a pessoa chega, às vezes a pessoa chega corrida, então a pessoa parar ali, respirar, sentir, ela já começa a se sintonizar de uma forma distinta e que ela se abre para novas aprendizagens, tá? Então, esse primeiro passo é o passo também que parece com a gente, quando a gente fala dos cuidados com a segurança, das características do cavalo, como é que lê esse cavalo, que mesmo pessoas, por exemplo, semana passada eu tive com uma equitadora, tá? Mas ela conhece o cavalo por uma dada perspectiva, e nesse workshop você é convidado para redescobrir o cavalo, então mesmo que você já conheça, de outras características, tá? Então, pronto, por isso que eu acho que essa troca, a pessoa fica impulsionada, né, para conversar com o outro. Bem, agora, por conta da pandemia, eu acho que isso também influencia, mas além disso, a gente usa o termo da affordance, né, como que o próprio lugar, ele te motiva a ter determinados comportamentos, e a gente tem que se apropriar e aproveitar disso. Com certeza. Até aqui, falando aqui, ó, que depois da interação, a reflexão do exercício com o rebanho, né, que eles entraram no meio, eles determinaram como eles são capazes de relacionar as descobertas com o seu trabalho ou com a sua vida pessoal. O facilitador vai estar fazendo essas perguntas, né, que vão estar direcionando a pessoa a fazer a prática com a observação dela, como ela vai fazer. E aqui me fala que a experimentação vai seguir diferentes atividades que eles podem praticar, e ele fica aqui, que eles aprendem em um novo ambiente, né, que a Valéria falou. E começa a pensar como eles vão aplicar esses conhecimentos em sua vida aqui para frente. Com certeza, um ambiente diferente é um grande passo para eles darem aquele start, né? Até tem uma parte ali, que não sei se eu coloquei aqui, mas ele fala assim, nossa, estava tão tranquilo, num ambiente tão tranquilo. Até o Flávio na última aula, né, Flávio? Você falou, nossa, o carnaval não passa, tão tranquilo. O ambiente também gera, como a professora falou, essa mudança de aprendizagem, gera essa aprendizagem, né, proporciona. Daí aqui ele fala que os 4 estágios são bem discutidos na conclusão da sessão. Eles vão discutir a conclusão, cada um do estágio para trazer reflexão, né, para não ser somente uma experiência de ir. É importante você trazer essa reflexão. E aqui ele vai citar de novo os estágios, só que ele explica aqui mais detalhadamente. Na experiência concreta, a pessoa vai cumprimentar o cavalo, colocar o cabresto e conduzir através de um obstáculo. Então, tem atividade? Tem atividade. Tem atividade de estar lá dentro e ver, mas tem atividade de condução também. Eu achei legal porque ele cita as cotas representativas, né, são os testemunhos, né, das pessoas, que ele colocou aqui, temos que dispersar no campo como toda a turma e escolher um cavalo, por assim dizer. Então, você meio que seguiu aquele cavalo. Então, você tentou fazer as coisas com o cavalo, em termos de interação e coisa assim. A pessoa descrevendo como que foi. No próximo passo, que é a observação reflexiva, você para, observa o comportamento do cavalo e as ações dos participantes. Então, essa observação está relacionada com o facilitador. E as reações elas podem ser verbais ou silenciosas, conforme vai ser solicitado pelo facilitador. Se ele perguntar, vai responder, se ele vai ver a interação. O testemunho ali, a facilitadora falando, né? Pense em uma ocasião em que você teve que lidar com novas pessoas e no feedback que recebia delas. Como você reagiu? Como você agiu? É parecido com a forma de que você agiu hoje com os cavalos? Então, você traz a reflexão.
O terceiro estágio, que é a conceitualização abstrata. Você vai tentar abordagens diferentes e pensar metaforicamente sobre as ações que podem estar relacionadas ao ambiente do trabalho. Então, o cavalo ele pode ser feliz um dia e ser excluído no dia seguinte, por causa de uma outra coisa que aconteceu, eu acho, a pessoa falando. Então, a mesma coisa acontece com as pessoas. Você só precisa dar um passo de cada vez e ver no que vai dar. Foi o testemunho que a pessoa refletiu e trouxe metaforicamente o que aconteceu com o cavalo, naquela experiência que ela teve, para a vida pessoal, para o ambiente de trabalho. E o último estágio, que é a experimentação ativa, na verdade, ele vai startar o próximo estágio, que de novo que é a experiência concreta, né? Que são atividades realizadas para mudanças no planejamento do comportamento. Você tem que mudar o comportamento através da aplicação daquilo que você aprendeu. A cota que ele usou foi: acho que estou tentando ser mais aberto e honesto, e assumir tarefas que inicialmente pensei que não conseguiria realizar. Então, ele não vai mudar, ele vai assumir coisas que não achava que ia fazer. Então, já é uma mudança, um planejamento de comportamento diferente. Tenho percebido mais diferenças no meu relacionamento com os meus subordinados diretos. Eu tenho uma perspectiva melhor e percebo que a opinião deles é muito crítica. Acho que é mais importante do que talvez que eu teria pensado no passado. Então, ele está dando espaço para os subordinados. Então, isso que é a concretização ativa do que ele teve ali, do que ele pode refletir, né? Durante o curso, agora eu vou dar o meu testemunho aqui para vocês, né? O moço falou assim, o facilitador, né, o instrutor, falou assim, roda o cavalo. Eu fui com a mão, rodei, coloquei pressão, rodei. Daí falou, agora pare o cavalo. Daí, quando eu fui parar, eu sabia que eu tinha que baixar, né? Daí eu baixei olhando pro cavalo. Ele falou assim, abaixa, olha pro pé. Depois da conversa ali que a gente teve, eu falei assim, eu tentei de novo e não consegui. Eu falei assim, por que eu não consegui? Porque eu não estava confiando que eu iria olhar para o pé do cavalo, eu queria estar no controle da situação. Só que se a gente está olhando para o cavalo, o nosso olhar é pressão. E ele não para. Ela não parou. Porque ele ainda estava olhando, eu não tirei a pressão dela. Enquanto a gente está dando pressão, o cavalo está rodando. Quando a gente tira a pressão e abaixa, o cavalo vai parar porque para a pressão. Mas ela não parou, Valéria, porque eu fiquei olhando, eu abaixei, mas eu fiquei olhando para ela assim, ó. E eu vou ver com a câmera aqui, ó. Valéria, eu abaixei e fiquei assim olhando para ela. Com esse olhar até eu, assim, parecia um cheque assassino, hein? Ela tinha pressão com o olhar. Então, isso me fez refletir. Falei, que áreas da minha vida que eu quero parar e eu não quero tirar a pressão, não quero tirar o comando ali. Eu estou parando, mas eu estou dando comando para ela ainda. Estou mandando pressão, vai, anda. Eu não queria tirar isso, queria fazer reflexão da minha vida durante a conversa ali que a gente teve. Então, Tatiane, até assim, falando porque a gente está estudando e está vendo também a nossa formação de equipe, né? Aí duas coisas. Primeiro, como que é importante a fotografia que a gente está fazendo, que é um tipo de registro, e ali tem um tipo de narrativa. E quando a gente fala que pede que o pessoal escreva o que aconteceu, aí, às vezes, até pelo corre-corre, a gente escreve só o fato, né? O dia foi bom, todo mundo sorriu, todo mundo saiu feliz. Mas quando a gente fala do registro, o diário de bordo, diário de campo, cada um tem um nome, né? Caderno de pesquisa, são essas frases. Estou lembrando agora da Cecília, quantas pérolas, né, que ela traz de depoimentos das pessoas que participam. Porque se a gente não anota, a gente esquece, tá? Nesse daí, ele teve a possibilidade, vocês viram que tem um ritmo de fala das pessoas, porque gravou e aí fez uma transcrição literal. Então, tem momentos que a gente faz uma transcrição literal e tem questões, às vezes, que a gente faz só uma transcrição temática, tá? E no seu caso, quando você falou agora da sua aprendizagem, isso é importante até quando a gente escreve nos artigos, e aí eu vou puxar a questão da ANDI, né, que a gente fala, da análise narrativa dialógica emancipatória, porque é isso que a gente propõe.
Só que qual é a nossa atividade experiencial? É o nosso papel enquanto pesquisador, tá? Então, por isso que é possível. E aí a gente se volta e a gente vê o que eu aprendi com isso, né? De que forma que não é só o cavalo que está agindo, ele está reagindo à minha posição. Por quê? Porque o que é importante é a interação. E aí por isso que tem que olhar os dois lados, né? Não pode olhar só, vou observar só o cavalo. Como é que eu estou observando esse cavalo? Como é que eu estou interagindo? Essa tomada de consciência é muito difícil. E aqui o que ele vai destacar o tempo inteiro, né, que vai começar agora desse primeiro e segundo, isso foi o resultado da pesquisa de qualitativa que ele fez. Então, eles categorizaram os dados através de um programa de computador, e aí desses programas eles formaram essas categorias, e dessas categorias eles escolheram a fala que seria mais prototípica, né, que representaria melhor isso aí. De repente, se a gente replicar esse mesma questão, a gente possa achar outras categorias, tá? Mas, enfim, é isso. É só para falar a importância do registro. Tá? Com certeza. Daí ele fala aqui na primeira categoria, né? Conheça a si mesmo, que o cavalo vai agir como espelho em relação aos participantes, né? E com isso vai ter a percepção das suas próprias ações, os participantes que estão ali, e vão ser capazes de ver como as suas ações são interpretadas pelos outros. Então, como que você está vendo que o cavalo está nervoso? Tá. Você está nervoso? Não estou nervoso. Daí você começa, mas daqui a pouco, quando acaba a sessão, e como você está se sentindo? Estou me sentindo mais calmo. E o seu cavalo? Nossa, ele também está mais calmo. Então, você também tem essa capacidade sempre guiada pelo facilitador ali para estar fazendo esse intermédio, senão você passa despercebido, né? Daí cita outra coisa aqui, você pode ver os resultados dessas abordagens em diferentes cavalos e diferentes pessoas. Então, é diferente, cada abordagem que você faça mesmo vai ser diferente. Aprender sobre mim mesmo, mais como uma autoconsciência e autorreflexão, mais de um temperamento também. Então, ele gera autoconfiança, autorreflexão, conhecer a si mesmo. E depois, o segundo, libera o meio de campo. Libera o campo do jogo. E caracterizado como uma experiência poderosa que gera um diálogo igualitário. Reunir-se para tentar participar de atividades com um objetivo comum. Todo mundo se reuniu e tinha um objetivo comum, não tinha mais aquele fala, não tinha mais o cara é chefe, o cara falou até, ele associou, o mundo do cavalo associou, não importa a minha classificação, a gente está em comum, para o objetivo de trabalhar experiência comum, né? E a experiência única, daí um outro depoimento. Trabalhar com animais que pesam 1.800 libras, daí consigo, não sei se você vai contar depois, que falam de idiomas diferentes do seu, e são tanto imprevisível nivelam o nível de jogo para a pessoa. Então, você não tem pessoas que nem eu, que queria estar no comando ali da égua, né? Queria estar no comando da vida. É imprevisível, você não tem como estar no comando de tudo. Te mostra que você não pode estar no comando de tudo. E o cavalo também fornece feedback claro e não adulterado. Ele vai te fornecer exatamente o que está acontecendo. O terceiro foi criar confiança, que os participantes desenvolveram confiança com o cavalo, a fim de conduzir vários exercícios e depois trazer para confiar um no outro, que o cavalo vai passar por cima dela. E confiou bastante. Desajeitado, ele foi para cima. Mas confiou. Desenvolver a confiança para fazer aquele cavalo te seguir e permitir você tocá-lo, para fazer as coisas, e isso exigia muito esforço para que isso acontecesse, o depoimento, né? A gente fez o exercício de Rondel, daí a gente tinha que dar confiança para o cavalo seguir a gente, daí seguiu. Estávamos compartilhando as coisas em conversa que nunca faríamos fora desse ambiente. Também o local trazendo a conversa que nunca seria feita de uma pessoa que nunca
em contato com o subordinado, com o chefe, que entra em contato. Esse dia das fotos, eu acredito que tenha muito a ver, porque, pelo que eu reparei, elas já estavam lá dentro observando, e a partir disso os cavalos começaram a interagir com ela. Eu não estava vendo, vai falar também de psicoterapia que falta todo mundo saber que dói. E eu estava certo, eles estavam soltos. Não, estavam soltos, normal deles, e aí a gente começou a interagir com eles, como a gente sempre faz. E a Ana foi tirando foto, de forma espontânea, assim. E eles foram vindo até vocês também, achei super interessante. Vocês estavam ali sentados. Então, na verdade, naquela foto especialmente, a gente que sentou perto dele. Mas ele fez carinho, né? Entendi. Não foi assim, ele estava lá comendo, não. Ele estava sentadinho ali perto. E a gente sentou perto e ele se aproximou também. Mas teve casos a gente vinha e estava lá em cima, desenho, Isso é... Então, o cenário físico do rancho, o ambiente, permite que os participantes se envolvam totalmente na experiência. Então, o cenário é importante. Vou levar o cavalo para fazer isso em outro lugar. Às vezes, vai ser tão rico quanto você levar ele para um ambiente específico que já é treinado para isso. Ele vai ficar querendo saber as coisas, ele não vai estar acostumado no ambiente. Ele se acostumado no ambiente já e está ali trazendo as pessoas para o ambiente dele, é muito rico isso. E simplesmente diminuir o ritmo do aprendizado permite um tipo mais profundo de conhecimento, que alguns atribuem como a fonte da verdadeira educação, por meio de uma experiência direta com a natureza. Que nem o nosso aula falou, não passa aqui, porque eu diminuo o ritmo. Por que na verdade eu diminuo o ritmo? A gente acabou de me falar. Porque quando você faz as coisas que você faz corriqueiramente, você faz de uma maneira automática. Quando você está fazendo uma coisa diferente, você não sai do automatismo, então o seu cérebro começa a raciocinar e ver o tempo não passa tão rápido, não é? Não tem um esquema desse? Tem, mas eu acho que não é muito por aí. Eu acho que quando você está pensando sobre essa questão do tempo, você está pensando sobre a questão do prazer, que seria na psicologia positiva o flow. E aí, quando eles estudaram o flow, que é o estado de presença, é como se houvesse uma suspensão da nossa capacidade de perceber o tempo. Então, parece que o tempo não passa, mas é uma questão subjetiva. Eu entendi que você está falando, tem uma parte da neurociência que fala sobre isso mesmo, sobre por exemplo, a memória de trabalho. Quando eu estou trabalhando numa coisa, na verdade, eu esqueci o que eu tinha pegado de exemplo. Eu estudei isso lá no curso de neurociência, quando ele fala sobre as atividades repetitivas e as atividades que você tem que parar para pensar, que são áreas diferentes do cérebro. Mas a experiência que eu tenho com os cavalos é que a gente vivencia uma terceira coisa, que é o flow. Sim. Meio que material de força. Legal, tá bem rico para aula. Tem um estudo que fala, que até fizeram com o Neymar, para contextualizar a Copa do Mundo, né? De que o Neymar chutando uma bola, a área do cérebro dele ativava menos do que outros jogadores de futebol chutando a bola. A área do cérebro que já deveria ser ativada pelo fato de ter um jogador chutando a bola. Só que a do Neymar ativava menos. E aí eles relacionaram isso ao fato de que para o Neymar, como é uma atividade muito mais fácil, corriqueira, é automática. Então o cérebro dele gasta menos energia para aquilo e fica mais energia disponível para ele fazer outra coisa. Aí se a gente faz, por exemplo, a gente sempre trabalha com computador, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Primeira vez que você faz Ctrl-C, Ctrl-V, você tem que ficar pensando onde está o Ctrl. Então você está focado ali. Na 30ª vez que você está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, você está fazendo, mas você já está pensando na sua avó, está pensando em outra coisa, você já está abstraindo. Então você vive muitas coisas ao mesmo tempo. Com o cavalo não é assim, você está comigo. Você tem que focar aqui e agora. E aí eu acredito, né, que juntando todos esses outros conhecimentos, isso faça a sensação junto com o prazer de que o tempo não está passando, porque você faz pouca coisa de cada vez, pouca coisa, faz 1 milhão de coisas. Eu acho que foi a sensação também que a gente teve no começo da pandemia. Porque a gente parou de fazer tudo que a gente fazia e parecia que o tempo não passava, parecia que o mundo parou. Mas aí eu acho que tem diferença na emoção que está envolvida. Por exemplo, quando você está atento ao aprendizado Ctrl-V, Ctrl-C,
sei, né? Quando você está atento ao aprendizado ali, você está usando áreas do seu cérebro de vigilância. Quando você, por exemplo, estava no início da pandemia sem fazer nada, possivelmente a emoção envolvida era de tédio ou de angústia, que queria fazer outras coisas. Diferente do flow. O flow utiliza várias áreas diferentes do seu cérebro com prazer, focado de uma maneira leve na atividade. Então, por exemplo, tem 9 índices que ele consegue perceber que tem alteração. Tem alteração, por exemplo, do que a pessoa fala ali, da identidade pessoal. Você não sabe, não importa se você nasceu em 1945, ou nasceu em 1978, ou nasceu em 2020. Você não tem essa percepção de tempo da sua existência, você não tem percepção das suas habilidades e dos seus conhecimentos prévios. Não, você está vivenciando aquilo ali. Pronto, só. É aquilo que importa. Então, é um pouquinho diferente. Entendi. Eu achei engraçado porque o Flávio falou que parece que o tempo não passa. E a percepção que eu tive foi outra. Parecia que o tempo estava correndo. Porque, na verdade, eu não queria que acabasse. E quando eu olhei, já estava mais de 3 horas. Eu falei, como assim? Se eu acabei de chegar? Mas era justamente porque eu estava sentindo uma coisa parecida com o que você descreveu. Eu estava muito interessada, eu estava me sentindo num lugar seguro, estava com prazer naquilo que eu estava fazendo, eu não queria que acabasse. E aí eu me pergunto se o termo certo seria, parece que o tempo não passa. Porque geralmente quando parece que o tempo não passa, porque a gente está olhando muito tempo e ele está olhando, parece que ele está indo devagar. Justamente fazer uma coisa que a gente gosta, a gente está distraído, geralmente não parece que faz nada. Mas entra nesse negócio, se você nunca fez uma coisa nova, às vezes a percepção do tempo fica mais atrasada, não é? Porque uma coisa nova para você não era uma coisa nova. Então a percepção do tempo é diferente. E a emoção que está envolvida, as pessoas estão com medo. E para ficar com medo durante 2 horas é outra coisa. Então vamos lá, quem falou assim, acho que passar o dia lá fora fazendo algo meio lento, com muita reflexão e interação com os cavalos, quando você está tentando ler os seus sinais, foi valioso. Havia muita quietude, a mãe ocupada, que trabalhava como eu e casada com 2 filhos, 60 horas de trabalho por semana, nunca parava para pensar em nada. E não há tempo para parar e pensar, ela começou a ter um tempo ali, o depoimento que ela fez. Resultados que eu destaquei aqui, foi o que é. Que a conexão com o cavalo, fazer parte do ambiente natural, desacelerar para absorver tudo que realmente aconteceu, deu aos participantes uma perspectiva diferente e um sentido mais profundo de pertencimento. Eles se sentiram parte daquilo. Isso é importante a gente trabalhar com esse. Muitas vezes ali, eu não sei como foi nesse workshop, mas às vezes tem um workshop, como eu falou, né? Às vezes de um subordinado, de um chefe, a pessoa não se sente parte da equipe. Então, fazer um workshop desse, trazendo a pessoa, que todos são importantes, não importa o grau, traz esse sentimento de pertencimento. E o impacto da aprendizagem experiencial, assistida por equipes, contribuiu para o desenvolvimento da gestão por meio de melhores relacionamentos no local de trabalho e autoconsciência gerada. Os participantes descreveram ver as coisas de uma perspectiva diferente, e que o exemplo resultou da alteração da ordem do trabalho de determinadas tarefas para aprofundar, então a experiência ali mudando, né, esse quarto ciclo. Eles também descreveram ser mais capazes de fazer um balanço de suas próprias ações e do impacto que tem sobre os outros, como o autoconhecimento. E como conclusão, ele destacou, ele fez uma citação aqui, né? A origem da palavra manejar é traduzido como controlar um cavalo, porque o manage, acho que é francês, e em inglês management é administração, administrar, mas está relacionado a controlar o cavalo. Porque ele falou, eu não sabia, né? Ele apontou essa articulação do cavalo com gestão de 1560, mas ele fala que essa questão de em 1560, quando se tinha esse trabalho, era a ideia de controlar, de controle, de controle no sentido de uma posição autoritária. E aí o que ele está propondo, e aí é a nossa palavra-chave, que é interação,
Então, esse é um manejo, mas não é um manejo no sentido de controlar, né? A gente até usa a palavra manejo, né, no nosso dia a dia, mas o nosso objetivo é fortalecer ou qualificar essa interação. Aí, por isso que ele muda a expressão, né? Ao invés da questão do controle, do manager, ele usa stick with them, né? Que é o que você falou, ficar com eles, que é essa proximidade. Ficar com eles. Daí ele fala assim, uma pesquisa descobriu outro tipo com a gestão, a evidência de maneira pelas quais a aprendizagem experiencial assistida por equipes contribuiu para o desenvolvimento dos gestores. A professora Valéria falou, ficar com eles, né, como evidenciado nas entrevistas dos participantes, que conseguiram recitar passo a passo as ações do dia de treinamento, mesmo depois de alguns anos. Então, não sei se esse trabalho foi feito depois, esse artigo, né? Daí colocou as entrevistas, foram 28 entrevistas, eu botei no chat, né? Isso eu acho interessante também, foram 28 entrevistas individuais, e aí a transcrição são 309 páginas, então, por isso que a pesquisa qualitativa, o N, é pequeno, e aí no caso deles, eles usaram, né, o que eu falei, o programa do computador. Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa resistência por desconhecimento. Eu não, o meu treinamento foi tão fazer isso na munheca, na mão, que eu consigo perceber coisas que às vezes o computador não percebe, né? Então eu acabo fazendo, mas tem momentos que fica inviável, tá? Dependendo de você fazer isso sozinho, isso aqui é uma equipe que faz. Não é a Realidade Brasil, né? A Realidade Brasil seríamos nós fazendo essa transcrição literal o tempo inteiro, não está como. E o que eu acho interessante, isso, a Tayane, né, fazendo o trabalho que a gente faz é a avaliação de impacto, mas aqui você está fazendo também um pós-teste, que é uma entrevista a posteriori, e aí vai falar assim, mas pode não ser o registro fiel, não interessa. Aí é o que a gente fala da percepção, é o marco mnemônico. Então, de que forma, que é aquilo que a gente falou do afeto, o afeto interferiu na memória, qual foi o registro que ficou. E a gente tinha pensado também a quantidade de hora do workshop, foi o que a gente falou, de 6 a 8 horas, né, desse dia, porque isso também vai determinar muito qual é a qualidade ambiental que a gente vai poder oferecer para essas pessoas, né? A gente tem estorvo, né, para isso. Então, eu acho interessante colocar isso. E aí, eu vou destacar mais uma vez a palavra em gestão, ao invés de controlar, né, é coordenar, ou essa nova ideia que a gente tem de liderança não autocrática e sem uma liderança horizontal. Terminei. Tati. Então, aqui também está terminando, ele usa mais um depoimento, né? Tenho conseguido usar as minhas interações com os colegas de trabalho diariamente, então fiquei inesperadamente surpreso com o fato de tudo se encaixar e eu estou traçando os paralelos. Ainda estou desenhando agora cada dia que interajo com as pessoas no trabalho. Como resultado de ter participado de uma sessão de treinamento envolvendo aprendizagem experiencial, assistido por equipes, os gerentes ficam com memórias episódicas que criam cenários úteis que beneficiam as interações humanas. Então, esse foi o artigo. E agradeço a todos. Se você quiser parar de gravar, Valéria.